Então o sentimento de fato é esse, o do Bahia, ele de certa forma comemora o empate, o do Vitória lamenta os 2 pontos perdidos? Eu acho que a gente vai ter diferentes percepções do mesmo lado. Vai ter gente do lado do Vitória que vai lamentar muito, vai ter gente que vai ponderar, vai ter gente do lado do Bahia que vai comemorar muito, vai ter gente que vai ponderar. Porque, Fabrício, o jogo em si, ele teve janelas bem marcadas de domínio. Na soma das janelas, o Bahia teve mais domínio. Na soma das janelas. O Bahia teve domínio do primeiro aos 15, dos 30 aos 45 do primeiro tempo. O Vitória atropelou de maneira categórica do primeiro minuto até os 15 do segundo tempo. E quando vieram as trocas de Rogério Ceni, o Bahia, dos 18 até os 30, 31, teve assim uma performance arrasadora. Parece que tinha ligado um turbo. E aí na reta final, percebemos uma oscilação, né, e uma troca mais franca de domínio e ninguém conseguiu ali pressionar. E então, essa dinâmica por si só, você podia dizer, o torcedor do Bahia então pode reclamar mais. Veja, o contexto vai para o jogo. O que é o contexto do ano? O Bahia sofreu neste gramado. O Rogério Ceni foi exposto em suas dificuldades neste gramado do Barradão em 2 oportunidades. Então, quando o 2-0 do Vitória apareceu aos 11 minutos, Fabrício, eu tenho certeza que passou na cabeça que todo mundo fez, pelo amor de Deus, acaba assim. Por quê? Qual é o recorte recente? É reta final de jogo? O Vitória atropelar o Bahia no Barradão, bicho. Era isso que estava acontecendo antes. E hoje foi completamente diferente. E talvez a gente possa abrir uma janela para resgatar o discurso do Rogério Ceni sobre preparo físico, porque hoje não faltou preparo físico ao Bahia, né? Mas isso é para outro departamento. Porque eu acho que o Rogério hoje também não merece tanta crítica assim, não. Porque eu estava até falando no off. Não é tanto o Rogério Ceni os problemas do Bahia hoje, não é tático. Talvez a maior cobrança ao Rogério seja no comportamento, na falta de aceleração, mas não na escolha das peças. E aí ele demorou um pouquinho no segundo tempo, né? Foram 10 minutos de amasso e ele assistiu. E o Vitória mudou no intervalo. Mas, voltando à dinâmica, o contexto do ano, ele foi muito cruel com o Bahia, com o Rogério. Aí tá 2-0 pro Vitória aos 11. Todo mundo pensa que vai ser outro episódio. Até porque, Cássio, eu não sei se você também sentiu isso. Vamos lá, dos 11 aos 17 ficou aquele clima de o Bahia meio, meu Deus, não tô conseguindo fazer nada. Vitória abriu uma chance lá pela esquerda, cruzamento, o Bahia tirou de cabeça. Eu até fiquei assim, rapaz. Foi. Será que o Vitória, por conta da questão física que você acabou de, vai atropelar na reta final, vai abrir um 3-0? E aí o Bahia, de uma hora para outra, uma reação assim, com um nível de volume ou de oportunidades absurdo. Foi o Bahia entre os 23 e os 26. Aliás, entre os 23 e os 30, o Bahia fez 2 gols, botou uma bola na trave, e o Tassiano negou uma bola para Arias, que fatalmente faria o terceiro gol para o Bahia, ele estou travado. O Bahia criou um volume absurdo de chance, em pouco tempo, algo muito incomum enfrentando o Vitória. Então, o Bahia reagiu, e nessa janela de reação, o Bahia teve a oportunidade de virar o jogo, seria histórico também. E talvez isso reserve a frustração da parte do Bahia que reclamar, que lamentar o empate. Mas com certeza tem muita gente da parte do Bahia que vai dizer, ufa, saímos sem danos de um jogo no Barradão. Porque era isso que estava acontecendo. Chegava jogo no Barradão, dano. Rogério exposto, coletiva desastrosa, jogadores minimizados, jogadores desconsiderados. E hoje vai sair todo mundo de cabeça erguida. Então, tem ali, de fato, 2 leituras para cada lado. O do Vitória, caramba, abriu 2-0. No clássico que parecia o mais arriscado para o Vitória, sem jogadores importantes, sem começar bem. Um Vitória com comportamento diferente daquele Vitória que a gente tinha visto em outros clássicos do Barradão. Abre 2-0, velho. Com o segundo tempo avassalador, do primeiro minuto aos 10. 4, 5 oportunidades. Caramba, foi um absurdo. Marcos Felipe pegou bola na cara do gol com Oswaldo. Teve bola que, olha, o cruzamento, a zaga afastou.
Wagner Leonardo já tinha cabeceado para fora. Acho até que é um volume parecido com a do Bahia na segunda parte do segundo tempo, talvez de maneira mais espaçada, né? Não, tá ali. Entre o primeiro minuto aos 11, o Vitória chegou 5 vezes. Entre o 23º minuto e o 31º, o Bahia também chegou 5 vezes. É a diferença de 4 minutos, então tá muito ali parecido. E aí talvez a janela do Vitória, apesar de ter feito um gol, não tenha sido tão eficiente quanto a janela do Bahia. É, porque a janela do Vitória foi de 1 gol. A janela do Vitória não foi de 2. A janela do Vitória de fazer um dos gols, dos 2 que ele fez hoje, foi no primeiro tempo, quando o Mateuzinho aproveitou o rebote do Marcos Felipe muito bem. A janela do Bahia foi avassaladora. Foi avassaladora. Então, isso tudo faz assim o clássico ele ter um sentimento bem, vamos lá, um caldeirão de sentimentos bem diversos ao seu final, por conta dessa dinâmica. Então vai ter gente do Vitória, evidentemente, lamentando. Talvez mais gente até. Fez, caramba, abriu 2-0 contra um adversário que já foi vencido 2 vezes aqui no Barradão. O termômetro do WhatsApp foi mais ou menos isso. Foi, todo porque Vitória lamentando mais. Tem alguns aspectos. Primeiro, o Vitória já tinha vencido o Bahia 2 vezes aqui. O Vitória abriu 2-0. Qualquer um que abre 2-0 aos 2 do segundo tempo jogando em casa, não vai achar bom empate. Não tem como, não tem contexto. E outra, o torcedor do Vitória vai olhar para a tabela, ver, pô, 2 jogos em casa a gente fez 1 ponto, Série A. Então tem tanta coisa aí para você analisar que é muito natural que sinta o baque. Mas o Vitória conseguiu, de certa forma, também enfrentar uma fogueira. Porque o Vitória enfrentou o Bahia completo, o Vitória cheio de desfalque, e hoje o Léo Condé fez o que podia, mas hoje, mais uma vez, o banco, não o Léo Condé, mas hoje, mais uma vez, aqueles caras que chegaram recente, eles não deram a mesma qualidade de quem estava em campo. O Oswaldo saiu e o Castilho não foi a mesma coisa. O Luan Santos entrou, a gente nem lembra direito. O Luiz Adriano, misericórdia, mal pegou na bola. Uma cabeçada ali no cruzamento. Então faltou ao Vitória fazer... Não, no final o que narrei errado foi do Yuri, né? Foi o Yuri a cabeçada. Do Yuri, eu tive a impressão, na posição onde ele fez o terceiro naquela final do Baiano, sim, ele atacou ali, ele estava um pouco mais à frente. Então, veja, não correspondeu. Vai ter frustração, sem dúvida nenhuma, no torcedor do Vitória. Mas o Vitória correu um risco de tomar uma virada histórica, como virou histórica contra o Bahia na primeira final do Campeonato Baiano. Então vai ter gente olhando assim, fez, tá valendo, 1 ponto, vai para frente, pegou um adversário que é forte, pegou hoje um Rogério finalmente uma noite mais lúcida. Biel não pode ficar fora de clássico. Biel está para o Bahia em clássico, como o Dudu e o Rodrigo Andrade estão para o Vitória em clássico. Entendam o que eu estou falando. Não estou comparando qualidade, característica. Estou falando em comportamento, em atitude. Biel incendiou o jogo, velho. Biel incendiou os primeiros minutos da Fonte Nova até ser substituído porque o Rezende foi expulso. E participa dos 2 gols, né? Um dele e o outro que é o passe dele pro Everaldo. E participa do gol lá da Fonte Nova. Que ele cruza, a zaga afasta e o Everton Ribeiro faz o gol no rebote. O Rogério Ceni hoje finalmente olhou pro Biel e disse, realmente, meu filho, você tem que jogar. Embora tenha escolhido o Ademir para começar. Eu vi sentido, tem um sentido tático para isso. O que ele não podia é acabar o clássico sem botar Biel. Como aconteceu já em alguns. Em alguns momentos. Biel tá jogando hoje, jogou hoje o segundo clássico apenas. O Brenner toca num ponto bacana aqui no grupo. Ué, foi o Vitória que morreu aos 70 minutos? Porque de fato, né, o gol do Bahia aos 23, né? Mas é o que eu estou falando o tempo todo. Essa conversa de que é preparo físico não vai encaixar. Time que marca errado, time que corre errado, time que constrói errado, cansa. Hoje ele botou jogador numa posição de jogador, pô. Aí ali foi transferência de responsabilidade. Claro, é evidente. Como é que você dá o time móvel? Que pegou mal no próprio grupo. Claro, porque você vai botar, deixa o Everton Ribeiro 90 minutos jogando aqui na linha média, tendo que correr atrás de Dudu e Rodrigo Andrade, e veja se não vai cansar. Aí deixa ele 90 minutos, é claro que vai cansar. Aliás, o Everton já estava fora quando o Bahia reagiu? Tava, ele saiu na troca de 3, quando o Bahia tomou o segundo gol, ele fez as trocas. Verdade. Mas é que te falo que Everton Ribeiro é craque, mas Everton Ribeiro não tem mais intensidade para 90 minutos. Tem momentos que ele não vai ter que ir pro jogo. E hoje ele estava até assim, inconformado em não participar, né? Então ele estava buscando, ele estava querendo, ele saía, se movimentava. Foi um jogo desastroso, mas no segundo tempo ele não estava encaixando mais para ele, não estava dando mais. E olha o Cauli, o que aconteceu com o Cauli quando o Everton saiu. Olha o que apareceu o Cauli. Mas isso é uma discussão para programas, né? Porque sempre que o Cauli diz assim, não tem ninguém para dividir, eu vou ter que fazer, ele faz, né? Rapaz, impressionante que ele jogou, ele levantou o time também. Ele, o Biel, o Everaldo, o Tassiano, esgotado, preso lá dentro. Claro, o Tassiano não é jogador para fazer referência. Ele está cumprindo um papel quando o time tem dinâmica.
Mas quando o time precisa pressionar o bloco do adversário, todo mundo dentro da área, o Tassiano dentro da área com o Wagner Leonardo, com o Vini, com quem quer que seja, vai sofrer, e sofreu. É claro que vai cansar, é claro que vai sentir. Então, para mim, hoje o Rogério teve ali de forma didática uma amostra de que o seu discurso do outro clássico era um discurso incoerente, era um discurso que não devia ter sido colocado publicamente lá, porque não era um problema físico do time. Pode até ter problema físico, mas não foi isso que causou necessariamente os estragos que o Bahia sofreu aqui no Barradão em jogos anteriores. Então, grande clássico. Agora eu vou dizer um negócio para você. Que clássico eletrizante. Mais uma vez, terceiro clássico do ano no Barradão, terceiro clássico que a gente termina assim, ó. Rapaz, o que é que aconteceu? Que coisa incrível. 14 gols em 3 14 clássicos. gols. Aqui. Fantástico, fantástico. Estão de parabéns. Jogaram no seu limite, fizeram um clássico fantástico. Um clássico leal. Um clássico, inclusive, ó, Rafael Claus, uma vantagem, outra aqui que não deu, um amarelo, outra aqui que não deu. Condução discreta, condução madura, jogadores não ficaram apertando. Okay. Até o lance do Jean Lucas, o Valência chamou a atenção, os caras do Bahia não reclamaram. O jogo, se preocuparam em jogar, Fabrício. O árbitro tem que ter também essa habilidade de fazer que o jogador se preocupe em jogar. É cheio de cobra criada aí em campo hoje. Muitas vezes ele não queria nem conversa, né? Não, já falava assim, mas é isso. Não, viu? A autoridade se impõe. Então, para mim, foi uma boa arbitragem, sim, do Rafael Claus. Lógico que se eu visitar algum lance daqui para amanhã, aí eu vou ver algum erro grave, é uma coisa. Daqui, da cabine, assistindo o jogo no campo, para mim não tem o que falar da arbitragem dele. Perfeito.